mas que pretende trabalhar no mercado de maneira geral, né? Ouvir um profissional formado e aí a visão dele acho que é bem legal, tá? Então, sem mais delongas, tudo contigo, Rafael. Valeu, professor. Muito obrigado pelo convite de novo. Aqui, aparentemente, o pessoal gosta, né? Não cansaram de me convidar ainda. Então, boa tarde a todo mundo. Obrigado por estarem aqui ouvindo um pouquinho do que eu tenho para trazer para vocês. E como o professor falou, a minha ideia aqui é falar um pouquinho sobre a minha carreira, a trajetória da minha empresa e a minha trajetória dentro da faculdade e o que eu aprendi até aqui, o que eu tenho de visão quanto ao mundo profissional, ao mercado de trabalho e o que vocês podem tirar de lições da área de desenvolvimento de jogos para as carreiras de vocês, para as vidas de vocês. Então, meu objetivo hoje é, inicialmente, fazer uma introdução, me apresentar e tentar convencer vocês de que vale a pena me ouvir, contar um pouquinho da história da Aquiles, falar um pouco sobre o que são as características principais que eu olho nos profissionais que desenvolvem jogos na minha equipe hoje, falar um pouquinho sobre como a faculdade pode ajudar vocês a chegar lá e abrir para vocês fazerem perguntas, espero que vocês tenham várias. Então, falar um pouquinho de mim, eu sou o Rafael Baljo, eu tenho 36 anos, atualmente sou o CTO da Aquiles, trabalho com desenvolvimento de jogos desde 2007, com desenvolvimento de software, e eu considero isso desde o dia que eu ganhei o primeiro dinheiro fazendo isso, desde 99. Então, é uma carreira longa, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tive que ajudar com grana em casa também, e o desenvolvimento de software naquele momento que eu comecei a trabalhar estava muito vinculado ao boom da internet, então muitos de vocês não eram nem nascidos, imagino, mas no final de 99, início de 2000 foi quando a internet entrou num momento de virada e muita gente passou a demandar serviços do tipo. Eu já tinha algum conhecimento de programação e vi ali uma oportunidade de trabalhar com isso, trabalhar com desenvolvimento de software e ajudar no sustento da casa com isso. Ao longo da minha carreira na Aquiles, foram mais de 40 jogos, eu só parei de contar, eu mantenho 40 jogos ali, mas a gente vem desenvolvendo, na média, um jogo a cada ano e meio agora, então esse é o ritmo de trabalho, né? Sobre a Aquiles, quem não conhece, é um estúdio que a gente fundou em 2007 e hoje tem mais ou menos 130 pessoas. A Aquiles vem crescendo, inclusive, durante a pandemia. Durante a pandemia, nós crescemos de 112 para 130 pessoas, contratamos quase 20 pessoas. Fizemos contratações internacionais, inclusive, durante esse período. E o nosso grande objetivo, enquanto empresa, além do lucro, óbvio, é entregar projetos de altíssima qualidade, de nível internacional. Então, eu vou falar um pouquinho desses projetos e de como a gente vem atingindo esse nosso grande objetivo. E, óbvio, que um dos grandes pilares da empresa é a tecnologia para propiciar ao nosso time capacidade de entregar, então, essa qualidade artística, essa qualidade dos projetos enquanto jogos. A gente hoje deveria ter atualizado isso, está no Tecnopuc. Temos dois estúdios, a gente tem 2 salas no prédio 99 e uma sala no prédio 93, são 700 metros quadrados de área, onde a gente tem os nossos escritórios, mas graças a toda a situação sanitária, a crise sanitária que todos nós estamos vivendo, a gente também hoje está no mundo. Então, hoje somos uma empresa que trabalha já com o modelo híbrido. Então, nós temos esses escritórios dentro do Tecnopuc, aí do lado da faculdade de vocês, e também estamos trabalhando com pessoas espalhadas no mundo, trabalhando no modelo remoto já. Então, pessoas em São Paulo, Rio, Bahia, Portugal, futuramente Canadá, Estados Unidos. Seguimos contratando em todos os lugares. A gente aprendeu com a dor e está sendo bem importante para o nosso crescimento ter a possibilidade de ter pessoas trabalhando fora do escritório. Eu ia passar o Rio aqui, mas depois eu mando o link para vocês, vai ser mais proveitoso aqui no nosso tempo. A gente hoje trabalha com 2 grandes modelos de negócio.
Tá? E aqui talvez não seja tão interessante para vocês, mas historicamente é interessante porque fala um pouco da nossa sustentabilidade enquanto empresa. A gente costuma dizer que, em primeiro lugar, a Aquiles é uma empresa, depois é um estúdio que faz jogos. Então, as nossas decisões elas são muito pautadas por, primeiro, nós garantimos a sustentabilidade do negócio, primeiro, eu garanto que eu consigo manter os profissionais que eu tenho em casa, pagando bons salários, contratando bons profissionais para trabalhar com essa equipe. Primeiro, eu garanto que eu consigo manter essa estrutura funcionando, depois eu penso em jogos. Então, primeiro empresa, depois estúdio de desenvolvimento de jogos. E por isso a gente tem um modelo de trabalho que a gente chama de co-desenvolvimento. São parcerias com empresas como a Scopely. A Scopely é uma grande publicadora de jogos, para trabalhar especificamente no modelo free-to-play. É um modelo que garante sustentabilidade financeira para o negócio. O segundo modelo de negócio, que é o que é o sonho de todo mundo que quer trabalhar com desenvolvimento de jogos, é o modelo com propriedade intelectual proprietária, desenvolvida dentro da Aquiles. Nesse case, a gente tem o Ballistic e tem o Horizon Chase Turbo. O Ballistic hoje já numa fase de decomissionamento, nós já desligamos servidores oficiais. O Horizon Chase Turbo ainda no ciclo de updates, a gente tem algumas atualizações bem legais planejadas para os próximos 2 anos, talvez 3. No co-desenvolvimento, nosso maior produto hoje é o Looney Tunes World of Mayhem, que além da Scopely tem a parceria da Warner Brothers também, é um jogo disponível em Apple e Android, Ballistic disponível no Steam, Horizon Chase Turbo disponível em todas as plataformas. E como a gente chegou aí? A gente começou em 2007, na época a gente desenvolvia, muitos de vocês não vão nem saber do que eu estou falando, mas desenvolvia visualização para o mercado de arquitetura. E o que isso significava? A gente fazia maquetes eletrônicas para empreendimentos imobiliários. Então a Goldstein queria construir um prédio, a gente construía aquele prédio em 3D e criava um passeio virtual naquele prédio. Eventualmente, a gente recebeu um dos diretores de marketing da Olímpicos na época, o Rodrigo Halage. Ele tinha uma verba para fazer jogos, ele conhecia um dos meus sócios, e ele perguntou, bom, vocês fazem essas visualizações 3D, vocês fazem esses passeios virtuais, vocês devem fazer jogos, né? É tudo parecido. E, obviamente, a gente disse que sabia fazer jogos. Claro, por que não? Obviamente, a gente não sabia fazer jogos, né? E ali começamos a buscar uma forma de transformar aquele conhecimento que a gente tinha de visualizações em jogos. E calhou de, nesse momento, eles me contratarem, porque quando eles tomaram essa decisão, eu ainda não fazia parte da equipe, e eles precisavam de um programador. Eu estava, na época, entrando na faculdade de Ciência da Computação, ainda na URGS. E lá que eu conheci o Maurício, e ele, vendo que eu já sabia desenvolver software, achou que seria uma boa escolha contratar alguém assim. Então, em 2008, nós começamos, de fato, a fazer desenvolvimento de jogos e lançamos, ainda no início de 2008, o nosso primeiro projeto, não o Super Vôlei Brasil. O jogo de vôlei acabou levando muito mais tempo do que a gente previa inicialmente. Lançamos um jogo para o mercado de publicidade e propaganda. Esse mercado veio a ser o nossa primeira alavanca financeira, nosso primeiro funding. Esse mercado, para quem não conhece, é um dos que mais movimenta capital no Brasil, o mercado de publicidade e propaganda. Então, esse mercado seguiu nos financiando até 2011, início de 2012, quando a gente começou a trabalhar no protótipo do Ballistic e também começou a fazer um shift do modelo na direção de jogos para o mercado de entretenimento. Então, a gente começou a trabalhar com Cartoon Network, com a Globo, com a Warner, empresas mais focadas em ter jogos não para lançar um produto, mas para lançar junto com um produto. Então, lançar junto de um filme, lançar junto de uma série. A gente fez o jogo oficial do Dragon Wild Skies, que era o jogo do Como Treinar Seu Dragão. Lançamos junto com o filme. Lançamos a versão 2.0 também, junto com o segundo filme. Até que em 2015 a gente lança, então, o nosso carro-chefe. E, literalmente, um jogo de corrida. Foi o nosso primeiro grande hit do mercado. O Ballistic teve algum sucesso, ele
ele teve alguns percalços, a gente tentou transformar ele num jogo free-to-play, no Facebook, na época que o Facebook rodava esse tipo de produto, e a plataforma não era adequada, e eventualmente a gente relançou ele no Steam em 2017. 2018 a gente lança a segunda versão do Horizon Chase, o Horizon Chase agora Turbo, em todas as plataformas, até que em 2018 a gente lança o Looney Tunes World of Mayhem, também Android e iOS, nosso primeiro grande jogo free-to-play. Mais recentemente, aqueles que acompanham o mercado devem ter escutado falar na WWDC ano passado, nós estamos trabalhando num projeto ainda não anunciado com a Apple para o Apple Arcade. Esperamos que ele seja anunciado amanhã, inclusive na conferência que a Apple vai estar sediando às 14h, horário de Brasília. Então é um jogo que deve ser lançado ainda esse ano, primeiro jogo em parceria com a Apple, primeiro jogo usando uma nova tecnologia, estamos usando o Unreal Engine para esse jogo, e esperamos que seja outro sucesso tal qual foi o Horizon Chase Turbo, se não mais. Fiquem ligados nas novidades, espero que sejam boas. Mas eu imagino que vocês estão aqui porque vocês querem ser desenvolvedores de jogos, né? Se não todos, a grande maioria está aqui ou porque tem muito interesse na área, ou porque tem interesse em áreas similares, ou porque acredita que é uma área muito legal, quer entender mais. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que normalmente o que a gente espera fazer no desenvolvimento de jogos é trabalhar naqueles jogos que foram peças importantes na nossa infância, na nossa adolescência, são peças importantes para a gente nos dias de hoje, e a gente espera trabalhar em títulos como Last of Us. The Last of Us espera trabalhar em títulos como God of War, espera trabalhar numa empresa gigantesca, espera chegar em casa no horário, fazer as coisas da melhor forma possível sempre. E a realidade é que a maioria de nós não sabe exatamente o que está fazendo hoje no mercado de desenvolvimento de jogos. Isso é a primeira grande lição que a área me ensinou. Tem muita coisa para ser aprendida, muita coisa para ser inventada ainda na área. Então, são poucos aqueles que têm respostas, e mesmo os que têm respostas, não têm respostas para tudo. Então, nós temos que dar essas respostas, nós temos que criar esse mercado, nós estamos criando a tecnologia para suportar o desenvolvimento de jogos. Algumas coisas que eu gostaria que tivessem me dito lá atrás, quando eu comecei, fora esse grande desafio que é criar jogos num ambiente tão novo, tão inovador e tão inexplorado, é que vocês não vão mais jogar jogos como vocês jogam hoje. A gente vê o desenvolvimento de jogos como uma forma de trabalhar com alguma coisa que foi impactante pra gente. Uma vez que tu trabalha com desenvolvimento de jogos, tu passa a ser uma pessoa que é muito crítica a respeito do que tu está desenvolvendo, a respeito do que tu está trabalhando, e tu dificilmente, pelo menos não sem esforço no início da sua carreira, consegue fazer a desconexão entre estou trabalhando e estou desconstruindo os produtos com os quais eu estou trabalhando, ou não, eu estou jogando para me entreter, porque eu quero me divertir. Até tu ser capaz de fazer esse switch é um pouco decepcionante, se tornar desenvolvedor de jogos. O segundo ponto que eu gostaria que alguém tivesse me dito lá atrás é que, para pessoas que, como eu, gostam de resolver problemas, é um prato cheio para tu ter um vício. E eu vou trazer o meu caso aqui como um alerta para vocês. Em 2018, que foi o ano que eu me formei, também foi o ano que eu tive um breakout, eu tive um burnout absurdo, eu tive crises severas de ansiedade, tudo isso enquanto eu desenvolvia meu TCC. E isso veio de o trabalho pode ser viciante, porque tu está trabalhando numa equipe multidisciplinar, tu está trabalhando com problemas ainda não resolvidos ou que são extremamente complexos, tu está trabalhando num mercado que proporciona ao mesmo tempo os melhores e os piores feedbacks. Então, quando tu consegue desenvolver um jogo que a comunidade gosta, tu fica feliz com aquilo e tu
tu tem aquela dose de empolgação que vem da comunidade, ao mesmo tempo que quando a comunidade odeia o teu produto, tu vai saber disso e vai te envolver emocionalmente, pessoalmente com essas críticas. E ele se torna um vício. É o vício pela aprovação externa, é o vício por desenvolver a melhor forma para solucionar um problema, é o vício por trabalhar numa equipe super capaz, e isso pode levar vocês a situações em que a saúde vai cobrar. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ter escutado quando eu entrei no desenvolvimento de jogos. Olha, toma cuidado. Isso se aplica não só ao desenvolvimento de jogos, se aplica a qualquer carreira em que vocês estejam emocionalmente envolvidos com aquilo que vocês estão fazendo. Tomem cuidado, a saúde de vocês não tem preço e algumas vezes não tem volta. Então, é importante que vocês mantenham alimentação saudável, hábitos noturnos saudáveis, porque só assim vocês vão conseguir se superar e superar os desafios que se apresentarem. Ninguém falou que ia ser fácil. E, bom, isso aqui é verdade. Ninguém me disse que ia ser fácil, assim como ninguém me disse que ia ser ridiculamente difícil. É uma área que, como eu falei, envolve muitas áreas. A gente está trabalhando não só com tecnologia, não só com programação, a gente tem envolvimento com desenvolvimento de hardware. Então, no momento que a gente lança um jogo com Horizon Chase Turbo, eu tenho que entender quais são os requisitos de cada uma das plataformas na qual ele está lançado. Isso significa entender como funciona a arquitetura de um computador que é o PlayStation, entender que ela é diferente da arquitetura do Xbox, entender que essas duas são ainda mais diferentes da arquitetura de um dispositivo Apple, de um dispositivo Android, e eu tenho que entender como que o meu software se comporta em cada uma dessas plataformas e que tipo de otimização eu posso fazer no meu sistema para tirar proveito de cada uma dessas plataformas, de cada otimização dessas plataformas e atender o público específico de cada uma dessas plataformas. Então, vocês imaginem que o Horizon Chase Turbo ele está lançado desde o Nintendo Switch, que é um hardware bem aquém do que a gente tem de expectativas para 2020, até o PlayStation 4, que é um hardware super poderoso para rendering, nem tão poderoso para processamento. E o Horizon Chase Turbo é um jogo pesado em processamento, menos rendering. Então, são uma série de atividades que dificilmente tu sozinho está preparado para resolver. Então, é ridiculamente difícil trabalhar com desenvolvimento de jogos. Ainda assim, é uma área que eu recomendo a todos que trabalham com tecnologia. Se tem um problema que tu quer resolver com tecnologia, ele provavelmente tem um equivalente dentro do desenvolvimento de jogos. Então, a gente trabalha com IA, a gente trabalha com algoritmos complexos, a gente trabalha com redes, a gente trabalha com computação em nuvem. Praticamente todos os problemas resolvíveis com tecnologia, a gente tem algum caso dentro dos desenvolvimento de jogos. Vale muito a pena trabalhar com isso. Não me arrependo mesmo 13 anos depois de ter começado na área. Coisas que eu aprendi e que eu acredito que são importantes para a carreira de vocês, para a vida de vocês. Como é uma área que demanda da gente muito conhecimento e muita capacidade para resolver problemas diferentes, problemas emergentes, problemas ainda desconhecidos do público geral, estar sempre aprendendo é a primeira delas. E quando eu falo estar sempre aprendendo, não é estar sempre aprendendo só quanto às nossas atividades técnicas. Então, eu conheço muitos programadores que são excelentes tecnicamente, mas não conseguem resolver os problemas de um game designer, por exemplo, porque não tem um conhecimento paralelo, mínimo, de outra área. Ou não tem repertório para falar de arte, ou não tem repertório para falar com um gerente de projeto, com um produtor, com um gerente de produto. Então, além da área técnica, é importante que vocês aprendam, e de novo, isso vale para qualquer carreira, vocês vão ser mais bem-sucedidos nas carreiras de vocês se vocês tiverem conhecimentos paralelos. Aprendam sobre todas as áreas. Aprendam, obviamente, muito sobre a área com a qual vocês estiverem trabalhando, mas aprendam sobre outras áreas também.
e busquem fontes diversas de conhecimento. Hoje eu vejo muitas pessoas buscando conhecimento em YouTube, por exemplo. Super válido. Tem muita gente boa ensinando lá. Mas lembrem que vocês podem buscar esses conhecimentos dentro da faculdade. Vocês estão vendo aqui atrás, eu tenho uma baita biblioteca. A maioria desses livros aqui não é técnico, inclusive. Livros são extremamente importantes, ainda são. As pessoas investem muito tempo para escrever esses livros e essas pessoas a maioria das pessoas que escreve dedicou boa parte da carreira para isso, né? Então tem informações muito valiosas ali dentro. Outro ponto, além de estar sempre aprendendo, é não se comparem com outros profissionais. Vocês poderiam estar me ouvindo falar aqui de como eu resolvo o Looney Tunes, que é um jogo gigantesco, e como eu resolvo a distribuição global em plataforma de cloud, como eu garanto que o tempo de resposta do meu servidor não é superior a 100 milissegundos, e vocês poderiam ficar frustrados com a incapacidade de vocês em desenhar uma plataforma de nuvem desse calibre. É injusta a comparação. Como eu falei antes, eu faço isso faz 21 anos. Eu tenho bagagem que vocês não têm. Então, o que eu aprendi ao longo da minha carreira é a única comparação justa é comigo mesmo. Então, todo dia a minha comparação é eu hoje sei mais, sou mais capaz de resolver problemas do que eu era ontem. Essa é a comparação justa, essa é a comparação válida, essa é a comparação que vocês têm que manter em mente enquanto vocês estão evoluindo enquanto profissionais. Abraçar os desafios, a gente tem uma tendência natural de ter medo de desafios, ter medo de coisas novas, ter medo de coisas complexas. A gente só vai ser bem sucedido nas nossas carreiras quando a gente aceitar que essas coisas existem e quando a gente correr atrás dessas coisas. Então, quando surge uma tecnologia nova, surge um problema novo, eu quero ser o primeiro a tentar resolver esse problema, a experimentar essa tecnologia, a abraçar esse desafio, porque isso é o que me mantém atualizado, isso é o que me mantém à frente dentro da área. Começar pequeno é outro ponto que lá atrás a gente começou errado, a gente tentou fazer um jogo de vôlei como primeiro projeto. Mais tarde a gente descobriu que jogos de esporte só são muito complexos e aquilo ali trouxe um pouco de decepção, trouxe um pouco de tristeza pra gente. A verdade é que hoje, quem me pergunta, cara, como eu começo? Começa copiando jogos simples, começa copiando um Tetris, começa copiando um Pac-Man, começa copiando jogos muito simples. O Pong, porque isso vai te dar bagagem, isso vai te ensinar sobre o ciclo completo de desenvolvimento, que é outro ponto importante. Vocês têm que aprender a terminar o que vocês começam. Porque isso vai dar a bagagem de ciclo para vocês. Então, eu sei começar um jogo, eu sei começar um projeto, eu sei desenvolver esse projeto até o final e eu sei entregar esse projeto. Quer seja o cliente externo, quer seja o cliente eu mesmo. Mas, acima de tudo, façam. Se vocês querem fazer jogos, façam jogos. Se vocês querem trabalhar com um projeto de hardware, e eu imagino que tenham alguns engenheiros de computação aqui, comecem a fazer esses projetos. Porque quando vocês forem atrás da primeira entrevista de emprego de vocês, aqueles que não passaram, a gente vai querer ver isso. A pior coisa que tem numa entrevista de emprego comigo é o cara me dizer, cara, eu sempre quis desenvolver jogos na minha vida inteira. E eu perguntar, ok, me mostra algum projeto que tu tenhas feito, então, e pra gente avaliar e discutir a respeito dele, e o cara não tem nada. Ele não tem um Pong no portfólio dele. Cara, se tu quer desenvolver jogos a tua vida inteira, por que isso não foi prioridade na tua vida? Se isso é prioridade, se tu tá aqui nessa entrevista comigo porque tu queria desenvolver jogos, por que tu não me trouxe um jogo? Por que tu esperas que tudo venha de mim? E eu posso ensinar essa pessoa a desenvolver jogos? Claro que posso. Mas eu espero ter algum conteúdo para trabalhar em cima dessa pessoa. Eu espero, no mínimo, ver vontade. E como é que tu prova vontade? Tu prova vontade mostrando projetos, mostrando que tu foi atrás, mostrando que tu tá, de fato, engajado e envolvido naquilo que tu tá fazendo. Mais do que isso, algumas coisas que
a gente aprende fazendo e a gente aprende sofrendo por não saber fazer essas coisas. E se eu soubesse essas coisas durante a faculdade, acredito que ainda seria mais fácil ter passado pela faculdade, né? Como vocês viram, eu entrei na faculdade em 2007, só me formei em 2018. E vão anos aí, né? Vão muitos anos. Eu troquei de curso, troquei de faculdade, troquei da URGS para PUC. Curso eu tinha trocado antes, da física para computação. Mas vão anos, porque a minha prioridade era o trabalho, mas também porque eu não conseguia organizar trabalho e faculdade e garantir que as duas coisas estavam andando bem juntas. A primeira coisa que eu ensino para os meus desenvolvedores é sobre organização, é sobre gestão de tempo, é sobre como organizar o trabalho, é sobre como organizar ideias para que eles consigam apresentar essas ideias de forma clara para os pares deles. Então, busquem esse aprendizado. Aprendam a organizar o trabalho de vocês, aprendam a organizar as ideias de vocês, aprendam a trabalhar em colaboração. Esse é um ponto extremamente importante, porque, como vocês viram antes, a gente pensa muito em trabalhar em grandes empresas, grandes projetos. Ninguém faz um projeto do tamanho, nem do Horizon Chase, sozinho. Se vocês levarem em consideração, por exemplo, o GTA V, é um jogo que foi desenvolvido por uma equipe de 1.300 pessoas ao longo de 2 anos. Fazendo um cálculo de padaria, a gente está falando de 2.600 anos de uma pessoa trabalhando sozinha nesse projeto. Vocês não vão fazer esse projeto sozinhos. Em compensação, numa equipe com outras 1.299 pessoas, vocês vão fazer o GTA. Para fazer isso, vocês têm que aprender a colaborar. Então, muitas vezes na faculdade eu vi isso acontecendo ao contrário. Pessoas que não gostam de fazer trabalhos em grupo, não gostam de trabalhar em equipe, preferem levar o grupo nas costas do que compartilhar e colaborar. Talvez entregar um trabalho menos completo por ter colaborado e ter agregado ideias e ter tornado o processo mais difícil, mas aprendam a fazer isso, porque isso vai ser um divisor de águas na carreira de vocês. Networking é essencial e isso eu demorei para sacar, principalmente quando eu comecei a ter que contratar mais gente do que eu recebia currículos. Eu não conhecia tanta gente assim na área, porque eu não vinha dessa área, né? Eu estava trabalhando com desenvolvimento de software, mais voltado à web, e quando eu comecei ainda existia uma divisão muito grande entre o cara que faz software para web e o cara que faz software para desktop. Eram duas áreas imensamente separadas. Hoje essa separação não é tão clara. Mas networking, conhecer pessoas, ir a eventos, falar com pessoas, conversar com profissionais, entender da história deles, entender das necessidades deles, os problemas que eles estão tentando resolver, é chave para que vocês estejam à frente no mercado com o qual vocês estiverem trabalhando. Manter um olho na notícia. A gente está numa geração hoje que não olha noticiário, a gente parece que está traumatizado com olhar um telejornal, a gente está traumatizado com olhar portais de notícia, a gente espera que a informação chegue para a gente num tweet. A gente espera que algum dos nossos influenciadores favoritos vai trazer a informação mastigadinha num vídeo no YouTube ou no Instagram. Eu ainda vejo que as notícias, os sites de notícias, os sites que são veículos de comunicação, são fonte muito importante para a gente se manter atualizado. Então, a primeira vez que eu ouvi falar que a Apple estava processando a Epic e tinha tirado o Fortnite do ar, não foi um tweet. Foi num site de notícias especializado em desenvolvimento de jogos. E aquilo só foi aparecer no Twitter 2 horas, 3 horas depois, quando as pessoas começaram a linkar aquele mesmo site de notícias que eu já tinha visto antes. Então, esses veículos, eles são especializados e grandes por isso. Eles trazem a notícia em primeira mão para vocês e eles estão dentro da indústria. Então, as pessoas vêm conversar comigo, vêm conversar com a Aquiles sobre quais são os novos projetos que nós estamos desenvolvendo, quais são os novos passos, quais são as engines com as quais a gente está trabalhando, qual é o tipo de profissional que a gente está buscando, porque eles querem veicular isso. E eu não vou me preocupar em postar isso no Twitter, porque alguém desses veículos vai postar antes de mim e com muito mais qualidade, com conexões entre o que a indústria está esperando de vocês e o que a indústria está vendo como um todo, não só o que a Aquiles está vendo. Então, mantenha um olho na notícia, porque
é uma forma de entender qual é o próximo passo da indústria. E aí, especificamente, se vocês querem trabalhar com desenvolvimento de jogos, joguem muito, mas sejam críticos a respeito do que vocês estão jogando. E aí entra aquela divisão que eu falei com vocês inicialmente. Quando vocês estão jogando para se divertir, ok, vocês podem jogar e esquecer e abstrair aquilo que vocês estão jogando. Quando vocês estão jogando para pesquisa e porque vocês querem entender como melhorar no trabalho, tentem ser críticos. Que game engine eles usaram para fazer esse jogo? Quantas pessoas trabalharam no time? Quanto tempo levou para ele ser desenvolvido? Quais plataformas ele foi lançado? Ele foi lançado em todas as plataformas ao mesmo tempo? Existe crossplay? Eu posso jogar multiplayer com o cara do PS4 e do Xbox ao mesmo tempo que eu estou no PC? Como que eles resolveram um problema específico de física? Como o pessoal do Horizon Chase resolveu um jogo de corrida que permite que tu jogue com outras 3 pessoas no PlayStation 4 e ainda manter 60 FPS? Façam perguntas, sejam críticos a respeito do que vocês estão jogando, porque é uma forma de aprender também. Um pouquinho da farinha para o meu assado. No final do dia, trabalhar com desenvolvimento de jogos é muito sobre computação e especificamente sobre alguns aspectos importantes da computação, e aí especificamente da ciência da computação, mas não só, que são esses 5 grandes tópicos aqui. Eu posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes numa entrevista um desses tópicos não foi problema para o entrevistado. Então, a gente passa pela faculdade e às vezes é só isso, a gente só passa e não aprende de fato o que tá envolvido em cada uma das disciplinas com as quais a gente está envolvido, e esquece o fundamento da computação, esquece as disciplinas que são base para a construção do nosso conhecimento. Trago, então, estruturas de dados, como utilizar as estruturas de dados da melhor forma possível, que estruturas de dados utilizar para cada tipo de problema. É fundamental porque é parte integral de otimização de uso de memória, otimização de transmissão de dados em rede, entender de estruturas de dados. Algoritmos é o segundo ponto. A gente muitas vezes reinventa a roda porque não conhece um algoritmo que resolve aquele problema que a gente tem para desenvolver. Já vi pessoas chegarem numa entrevista comigo, a gente aplica testes técnicos durante as entrevistas, já vi pessoas implementarem algoritmos de ordenação do zero com problemas que algoritmos tradicionais de ordenação resolvem, e que se a pessoa lembrasse que eles existem, teria implementado um desses algoritmos ao invés de tentar criar o seu próprio algoritmo que tem uma série de problemas. Tudo bem implementar seu próprio algoritmo, mas é extremamente importante conhecer aqueles que existem e saber como eles podem resolver os problemas que eu tenho. Engenharia de software é outra disciplina que é tradicionalmente problemática dentro do desenvolvimento de jogos, não só desenvolvimento de jogos, mas desenvolvimento de software em geral. A gente tem o costume na indústria de trabalhar com arquitetos de software, com engenheiros de software, pessoas que são responsáveis por desenhar os sistemas. Eu só bato tecla. Bater tecla não tem valor algum. O meu gato bate tecla e eventualmente ele vai emitir um programa que funcione. O valor de vocês enquanto profissionais vem de qual é o conhecimento que vocês têm para organizar esse software de forma que ele se mantenha por muito tempo, que seja fácil de estender esse software, que seja fácil de escalar esse software, que o custo para manter esse software rodando seja baixo, que o desempenho desse software seja o mais alto possível. Tudo isso vem das disciplinas de engenharia de software, arquitetura de software, que vocês têm ao longo do curso de graduação. A arquitetura de computadores, e essa aqui para mim foi um desafio pessoal. Eu tive bastante dificuldade com essas disciplinas de arquitetura de computadores na época que eu estava na faculdade, mas elas são extremamente importantes para que vocês consigam trabalhar com mais do que uma plataforma. Então vocês me ouviram falar do Horizon Chase Turbo sendo lançado para todas elas. Entender, por exemplo, que eu conseguia fazer otimizações dentro do PS4 por causa de um pipeline específico dentro do processador,
e que eu tinha que operar com o cálculo que eu estava fazendo, com uma sequência específica de passos para tirar o maior proveito do processador, é entender da arquitetura daquele computador, é entender da arquitetura daquela plataforma. E esse tipo de conhecimento é fundamental e extremamente raro no mercado. No mercado brasileiro, eu posso contar nas minhas duas mãos a quantidade de profissionais que têm esse conhecimento de arquitetura de computadores profundo o suficiente para que a gente consiga tirar o melhor proveito de cada uma das plataformas onde a gente está. Por último, e esse vai muito vinculado ao nosso mote enquanto empresa, entregar a maior qualidade possível, também gráfica, para os nossos produtos, entendimento de pipeline gráfica, shaders, e isso tem um vínculo direto com a arquitetura de computadores. A gente está falando de arquitetura de placa de vídeo, a gente está falando de como o software interage com aquele sistema físico que está fazendo o rendering das nossas aplicações. Entender como que eu saio do meu mundo 3D virtual para a tela do usuário e como fazer isso de forma ótima é bastante complexo e é uma das áreas mais valorizadas dentro do desenvolvimento de jogos. Acima de tudo, aprendam a resolver problemas e gostem disso. Se envolvam com resolução de problemas. Qualquer que seja o tipo de problema que vocês tenham à mão, se acostumem com a resolução de problemas. Eu coloquei aqui atrás, não sei se algum de vocês conhece, a imagenzinha do Braid, que é um jogo de puzzle ridiculamente complexo que envolve física e tempo. Então, tu interage com o tempo de acordo com os movimentos que tu faz com o teu personagem. E o tipo de problema envolvido nesse jogo é o tipo de problema com o qual a gente tem se envolvido no nosso dia a dia. Problemas que são aparentemente mais complexos do que a nossa capacidade de resolver eles. Com prática, com estudo, você consegue resolver esse tipo de problema também. Mas é importante se envolver com eles e aprender como estruturar a resolução de um problema. Um outro aspecto que é extremamente importante, e aqui eu imagino que vocês estejam em fases diversas do curso de vocês, cuidem da sua carreira. A partir de já. Se vocês ainda não cuidam da carreira de vocês, comecem a cuidar agora. Porque a carreira de vocês é o projeto mais importante que vocês têm de vida. Vocês vão estar envolvidos com a carreira de vocês, no mínimo, 1/3 da vida de vocês, 8 horas por dia, no mínimo. Então, é um dos maiores projetos de vocês. É um dos maiores projetos de vida de vocês. E por que não trabalhar com a carreira de vocês como um projeto mesmo? E usar técnicas de gestão de projeto para operar em cima da carreira de vocês. O primeiro ponto para ter uma carreira bem-sucedida é autoconhecimento. É entender onde vocês estão, se perguntar criticamente onde vocês estão e saber para onde vocês estão indo. E isso vocês só vão conseguir fazer se fazendo perguntas. Isso não vem de uma hora para outra. Eu não vou conseguir hoje, nunca fiz isso, responder: tá, Rafael, eu estou exatamente aqui. Eu sou um profissional que entende digitais, tecnologias, eu consigo resolver tal tipo de problema e estou me direcionando para me tornar um profissional que resolve esse tipo de problema. Talvez não hoje, mas o exercício diário de olhar para o portfólio de conhecimento de vocês é o exercício mais importante. E vocês têm que ter visão estratégica. Comecem a pensar desde já qual é o dia de trabalho ideal para vocês. Por muito tempo as pessoas me diziam: cara, tu tem que ter um propósito de vida, tu tem que ter uma grande missão. E isso vem com o tempo, com o exercício. Antes disso, cara, pensa, qual é o meu dia ideal? O que eu vou fazer no meu dia de trabalho ideal? Eu vou levantar da cama, vou tomar meu café, 9 horas vou estar na empresa, vou trabalhar com esse tipo de profissional, esse tipo de problemas. E desenha isso. E aí depois tenta buscar carreiras que se adequem a essa tua carreira ideal. Talvez vocês não encontrem todos os pontos numa carreira só. Talvez vocês tenham que combinar carreiras. E tudo bem.
Mas pensem de forma estratégica. Onde vocês estão, para onde vocês querem chegar. E esse para onde vocês querem chegar não precisa ser onde eu quero estar daqui 30 anos. Mas onde que eu quero estar trabalhando em 2 meses, 3 meses, 6 meses? Qual é o tipo de trabalho que eu quero estar desenvolvendo em 6 anos? Essa é a visão estratégica que vocês têm que ter da carreira de vocês. E, acima de tudo, pensem nessa carreira como um projeto entregável. Então, eu tenho milestones, eu tenho pontos importantes ao longo da minha carreira que eu quero atingir, pontos que eu quero atingir em 1 mês, 2 meses, 6 meses. Quer sejam eles aprender uma linguagem de programação nova, aprender sobre tal tecnologia, ser capaz de resolver esse tipo de problema, ter um clone do projeto do Pong. São milestones mensuráveis. É assim que vocês vão evoluir na carreira de vocês. Estejam, obviamente, envolvidos com esse projeto. Como eu falei, é o maior projeto que vocês têm na vida. Se envolvam, façam exercícios, tentem montar um plano de carreira hoje de noite. Ao invés de ficar nas redes sociais, eu vou falar sobre isso em breve. Cara, investe 2 horas da tua vida hoje para vamos montar um plano de carreira aqui, seguir aquelas bobagens que o Rafael falou lá e tentar atingir um plano geral de onde eu quero estar em 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos. Eu espero que seja desenvolvendo jogos. Não sei se vai ser isso. Acima de tudo, lembrem que a carreira de vocês é um projeto vivo. E aí aqui eu vou trazer o meu próprio exemplo. Em 99 eu comecei a desenvolver softwares, ganhei meu primeiro dinheiro fazendo uma aplicação de venda de produto online. Clássico e-commerce. Em 2002 eu fui para o Exército. Então, 2003, 2004 eu estava na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, na Academia Militar das Agulhas Negras. Porque eu acreditei que aqueles eram bons passos na minha carreira e que eu iria virar um oficial combatente do Exército Brasileiro. Em 2004 eu voltei para Porto Alegre, entrei na física e comecei a trabalhar com o mercado de arquitetura. Na época, não na Aquiles ainda, eu era um misto de desenvolvedor, barra cara da TI, barra DevOps, barra um monte de nomes bonitos que vocês quiserem dar. Então, eu desenvolvia sistemas internos. Então, eu fiz a primeira versão do sistema de gerenciamento de projetos da empresa. Ao mesmo tempo que eu trabalhava com hardware, eu também montei a primeira render farm da empresa. Então, tínhamos 65 computadores, eu desenvolvi o sistema de controle desses 65 computadores. E eu comecei física e eu comecei a trabalhar num laboratório para projetar simulações de sistemas físicos, simulações de fluidos na época. Em 2007, eu mudei de curso e fui para ciência da computação. Tudo isso já vinha porque, em algum nível, eu tinha uma noção de que a minha carreira era variável. Eu não estava fadado a, cara, decidi fazer isso, vamos lá, é isso a minha vida daqui para frente, para todo sempre. E ter essas mudanças ao longo da minha carreira me tornou um profissional mais versátil. Hoje eu consigo conversar com profissionais de áreas diferentes, eu consigo resolver problemas diversos, simplesmente porque eu tive vivências diversas e porque no momento que eu enxerguei as oportunidades e no momento que elas apareceram para mim, eu estava preparado para aceitar elas. Em 2007, quando os guris da Aquiles vieram falar comigo, bom, eu já programava fazia 8 anos. Então eu já tinha tudo o que precisava para cumprir aqueles requisitos que eles me colocaram. Lembrem disso, a carreira de vocês não é um papel que vocês vão escrever hoje e vai acompanhar vocês por 30 anos. Não, vocês vão escrever hoje, amanhã vai mudar tudo. E depois de amanhã vai mudar tudo de novo. E depois de amanhã vocês sabem falar outro idioma e isso vai parar dentro da gestão de carreira de vocês. Bom, o que eu posso fazer sabendo falar árabe? É isso que vocês têm que ter na mente de vocês. A carreira de vocês tem que ser um plano vivo, tem que ser um plano que vocês gostem de estar envolvidos. E esse é o ponto. Se vocês não estiverem gostando, se vocês não estiverem se divertindo com a própria carreira, parem e revisem o que está acontecendo. Se vocês não estão se divertindo com a faculdade, parem e revisem, reflitam. Né? De verdade, esse é o curso que eu deveria estar fazendo? Será que eu não deveria estar fazendo direito, administração de empresas,
O professor Agostini me desculpa, né? Mas a verdade é essa. Se não está sendo divertido, bom, eu vou trabalhar com isso ou com áreas similares pelos próximos 30, 40 anos da minha vida. Não está sendo divertido. O que me leva a crer que vai ser divertido depois? Então parem e revisem. Não estou me divertindo fazendo o jogo, Rafael. Tá bizarro, eu só me incomodo, só me estresso. Bom, revisa. Que tipo de problema que eu quero resolver com computação? Não, na verdade eu quero resolver problemas de larguíssima escala. Na verdade eu quero ser um engenheiro de hardware trabalhando na AWS. Beleza? Traça um plano e vai fazer isso. Mas tem que ser divertido, tem que ser engajante, vocês têm que acordar de manhã e, que bom, eu tenho o meu plano e ele está indo, eu estou seguindo acompanhar as minhas metas, cumprir os meus objetivos e chegar cada dia mais perto do meu sonho. Tem que ser divertido. Esse é um ponto bem importante. Mais do que tudo isso, sejam parte da comunidade. E essa comunidade pode ser aquela que tiver mais vínculo com a área que vocês escolheram. Quer ser desenvolvedor de jogo? Bom, fala com o pessoal da Aquiles. Tem 130 pessoas do lado de vocês e graças, de novo, à situação sanitária, essas pessoas estão literalmente do lado de vocês. A gente está a um clique de distância de falar com qualquer um de vocês. E no nosso dia a dia, a gente tem espaço para falar com vocês. Estejam sempre aprendendo com essas pessoas. Fóruns ainda são uma coisa, né? Ainda vale a pena entrar no fórum da Unity, vale a pena entrar no fórum da Unreal, vale a pena entrar nos fóruns de discussão para aprender com profissionais que já fazem isso há mais tempo. Vale a pena fazer perguntas, vale a pena responder perguntas que vocês saibam, mas se envolvam. E aí duas coisas que hoje eu consigo detectar numa entrevista em 3 minutos de conversa e que são fundamentais para que vocês consigam se manter aprendendo sejam humildes com o quanto que vocês sabem. Se talvez eu saiba mais que vocês sobre desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, eu não vou simplesmente ignorar o que vocês têm para me dizer. Talvez vocês me tragam um ponto de vista diferente que eu não tinha avaliado ainda. E talvez eu consiga, com o meu conhecimento, complementar o conhecimento de vocês e a gente saia com uma ideia ainda melhor, ainda maior e mais abrangente. Para fazer isso, vocês têm que ter humildade. E tem um ponto que para mim é fundamental para a humildade, é que é difícil você ser humilde se você não é seguro daquilo que você sabe. E se tu não sabe o que tu sabe, ou quanto que tu sabe a respeito de algo, é muito difícil ser seguro a respeito disso. Então, link de volta para mantenham a carreira de vocês em mente, mantenham o quanto vocês sabem sobre as coisas em mente, porque isso vai dar segurança para vocês, isso vai deixar vocês entrarem numa conversa e, Rafael, eu consigo ir até aqui, tá? Eu estudei cálculo 1 e 2, eu lembro mais ou menos para que serve uma integral, tá? Então, leva isso em consideração quando estiver falando comigo. E tudo bem, a gente vai partir daí e vai ser uma conversa positiva. Se vocês não tiverem segurança, talvez vocês não consigam ter humildade para falar com uma pessoa que sabe mais ou menos que vocês, e isso vai prejudicar o processo de aprendizado. E mantenha uma mente aberta, sempre. Manter a mente aberta é a forma de vocês entenderem o ponto de vista das outras pessoas e completarem o ponto de vista de vocês com esses pontos de vista. Mas o cara é um imbecil, ele não sabe tal tema. Cara, escuta o que ele tem para dizer. Talvez ele realmente não saiba, mas será que a forma como ele está trazendo não te resolve algum problema que tu tenha? Será que esse problema que ele tem para entender esse conhecimento não é algo que tu possa resolver? Para fazer isso, tu tem que manter a mente aberta. E aí, como a faculdade pode ajudar vocês? Bom, eu falei de vários temas. Aliás, um dos pontos que eu não falei aqui, eu deixo sempre implícito, né? A minha apresentação está toda em inglês por um motivo óbvio. Vocês querem trabalhar com tecnologia, o mínimo que eu espero é que vocês estejam aprendendo inglês, se é que já não sabem falar inglês. Eu ainda vou fazer essa apresentação nesses moldes.
se os professores me permitirem no futuro, totalmente em inglês, porque não existe tecnologia no mundo que não se fale inglês. É a linguagem universal de tecnologia. Mas também não parem por aí. Aprendam outros. Aprendam, eu falei antes árabe. Hoje, acho que 42% dos contratos de tecnologia no mundo são fechados em árabe. A gente tem muito preconceito com a cultura, mas é um mercado que cresce muito em tecnologia. E a linguagem é uma forma de quebrar barreiras e acessar mais pessoas, acessar mais conhecimentos. Então, se vocês falarem francês, vocês vão conseguir ler os posts do pessoal da EA na França, por exemplo, da Ubisoft na França. E isso vai conhecimentos que talvez não estejam disponíveis em inglês, ou que não sejam tão completos em inglês. Então, aprendam inglês, e quando vocês souberem inglês, aprendam outro idioma. Tá? Línguas é o que eu posso dizer como aprendizado fundamental e básico para todo e qualquer profissional da área de tecnologia. E como a faculdade ajuda? Vocês lembram que eu falei de networking, né? Conhecer pessoas. Eu vou fazer um chute aqui, um chute educado, mas eu acredito que a maioria de vocês não conhece os próprios colegas. E não é conhecer, eu sei o nome dele. É conhecer, cara, que tipo de conhecimento esse cara tem. O que ele quer fazer da vida. Onde que ele quer chegar. O que ele já fez da vida. Esses caras são os caras que vão contratar vocês. Hoje eu contrato na Aquiles mais por indicação do que por pessoas mandando currículo. Porque é uma empresa que está crescendo, a nossa empresa está crescendo num ritmo extremamente acelerado, mas eu ainda posso me dar o luxo de contratar pessoas que são indicadas e só essas. O carinha que tu não conhece, que está do teu lado na disciplina, é o cara que vai te indicar quando ele for contratado pela Aquiles, porque outra pessoa que ele conhece conhecia ele e indicou ele. Então é um ciclo. No momento que vocês se envolvem com os colegas de vocês, talvez surja um negócio. Talvez eu estou falando aqui com o Joãozinho, o Joãozinho tem uma ideia de fazer uma rede social. Mas o que é uma rede social? Não, um negócio que vai ter... É um livro de fotos, e as pessoas podem dar curtida ou dizer que não gostam. Podem curtir e não curtir. E aí isso vira o Facebook. Esse trem já passou, né? Esse barco já foi embora. Mas foi assim que surgiu. Foi de uma brincadeira entre colegas que se conheceram na faculdade. Então, usem a faculdade para fazer networking. Vocês têm duas pessoas aqui nesse webinar que conhecem muita gente. Vocês têm o Coin, vocês têm o Agostini aqui que conhecem muita gente. Vocês querem uma porta de entrada no Aquiles? Bom, conversem com eles. Eles me conhecem e eles vão falar comigo. Se eu tenho dúvida sobre um profissional que está vindo do curso da PUC, de algum dos cursos da PUC de tecnologia para ser contratado naqueles, eu vou falar com eles. Eu vou pedir indicação para eles. Se eles não conhecerem vocês, bom, vocês perderam a oportunidade de fazer network. Lembra que eu falei de melhora contínua na carreira de vocês? O ambiente da faculdade é um ambiente onde vocês podem errar sem medo. Muitas empresas hoje, a Aquiles é uma delas, prezam por um ambiente em que o erro é livre. Eu acredito que só o processo de erro pode ensinar sobre algumas coisas específicas. Na faculdade, vocês têm isso o tempo inteiro. Então, usem isso a favor de vocês. Arrisquem. Tá fazendo um trabalho? Arrisca. Tenta fazer além. Mas eu não vou tirar 10. Bom, cara, mas interessa 10 ou interessa aprender? Para mim, interessa aprender. Tirei 8. Sim, mas aprendi horrores. Agora eu tenho conhecimento de AWS, sei lançar um produto na nuvem, entendo como uma rede virtual funciona, entendo como um processador funciona, entendo como integrar um PIC específico na minha placa. Cara, arrisquem. E aprendam a ouvir o feedback dos professores de vocês. Aprendam a ouvir o feedback dos colegas de vocês. Porque no ambiente empresarial, depois, por mais que a gente tente manter um ambiente saudável nesse aspecto, existe um limite para o quanto vocês podem errar e nem sempre o feedback que vocês vão receber é construtivo. Às vezes vocês vão ter um chefe que é o verdadeiro chefe, é o cara que é duro e não ensina nada. Às vezes vocês vão ter um mentor.
Nem sempre. Na faculdade você só tem mentores, você só tem pessoas realmente interessadas no aprendizado de vocês. Então usem isso para melhorar continuamente. Perguntem, Coen, olha só, como é que eu melhoro isso aqui? Agostini, esse trabalho aqui, como que tu acha que eu podia ter feito melhor? E usem esse feedback a favor de vocês. Não fiquem só putos porque eles deram 4 para vocês. Entendam por quê, entendam como melhorar. E como eu já falei, usem esse ambiente para errar. Essa é a hora de errar. Não tenham medo de rodar numa disciplina. Eu costumo dizer que, cara, se tu não rodou numa disciplina, você fez a faculdade errado. Porque você não arriscou, você só ficou ali no, vamos fazer tudo certinho, tudo bonitinho, não arrisquei. Não tentei ir por um caminho que talvez não fosse o convencional. Não é ser vadio, né? É realmente errar porque arriscou além do que deveria. Tentei fazer um projeto gigantesco e não deu certo. Aprendam a resolver problemas, que já sabe resolver problemas, ou já resolveu muito mais problemas do que vocês, e é capaz de mentorar vocês. E acima de tudo, sejam presentes, sejam o famoso mindful a respeito do que vocês estão fazendo. A faculdade passa, ela passa muito rápido. Quando vocês chegarem no mercado de trabalho, o maior arrependimento que vocês vão ter é não ter prestado atenção naquela aula, naquele conteúdo, naquele professor, não ter levado em consideração aquele feedback, e aí vocês vão estar numa reunião comigo, e eu vou estar olhando para a cara de vocês vão estar com cara de paisagem, porque vocês não lembram como fazer uma árvore rubro-negro. Ou vocês não lembram para que serve uma skip list. Ou vocês não lembram como funciona, em linhas gerais, um pipeline de um processador. Estejam presentes, de fato. Esse é um momento muito importante na vida de vocês. E, óbvio, não estejam presentes só nesse. Sejam presentes em todos os momentos da vida de vocês. A vida passa e ela passa rápido. E aí, antes de abrir para perguntas, eu queria deixar um documentário, eu assisti ele ontem, inclusive, que é muito importante nesse momento de vida que a gente está hoje, nesse momento de mudanças na sociedade que são significativas. Eu quero deixar o documentário The Social Dilemma, tá no Netflix, fala sobre como eu vou tornar isso interessante para vocês, como a IA já dominou o mundo hoje. E acima de tudo fala sobre como a nossa mente é manipulada por essas redes, por esses conteúdos, e por que esses conteúdos são manipulativos e quem que está ganhando com isso. E eu posso dizer que com certeza não são vocês. Não somos nós que ganhamos nos perdendo em redes sociais. Então usem esse tempo de redes sociais para aprender, para se comunicar com o colega, para falar com os professores, para avançar mais no trabalho, e busquem outros entretenimentos, outros passatempos que não essas redes. Era os meus 2 centavos. Mas eu deixo aberto para vocês também, era o que eu tinha para falar hoje, espero que tenha contribuído, e eu quero ouvir de vocês se tem dúvidas, perguntas, dilemas, problemas existenciais, qualquer coisa que eu possa ajudar vocês nesse momento, estou aqui para isso. Pessoal, quem quiser falar, a gente pode liberar o áudio, tá? Ou vocês podem escrever. O Ralph está se oferecendo para fazer uma. Deixa eu rapidinho. Rafael, oi. Tua sorte é que tu não está cobrando para dar palestra, senão eu ia te multar por dizer para não sair do curso. Não que eu não concorde com o que tu falou, mas a gente não deve falar tudo que a gente pensa. Mas como tu faz isso na bondade e na parceria, eu não posso te multar. Certamente. Só testando por fone, dá para ouvir bem? Tá baixinho, dá para ver. É assim, ó, eu tô há algum tempo já assisti, acho que talvez uma segunda, terceira vez que assisti uma palestra tua, eu tô bastante interessado em projetos de jogos, não tô certo sobre essa ideia, tô tentando manter um plano B, né, porque a situação parece trabalhando nessa área complicada, mas não é isso que eu queria falar. Assim, ó, eu tô buscando trabalhar como hobby, pelo menos, né, e assim, eu tô com uma ideia meio fixada de trabalhar agora
com a linguagem que eu estou tendo na faculdade, que é Java. Eu estou fazendo jogos, não, mas estou vendo alguns tutoriais e tal, e aprendendo por conta própria, né, no sentido de pegar esses tutoriais e ver como é que funciona o grupo de jogos, né, como é que funciona os threads, né, e tal. Mas tem alguns colegas que meio que dizem que é uma besteira fazer isso, que eu deveria ir para uma Unity, uma engine pronta. E não só, colega, parece que é realmente a melhor opção, mas sei que não tem nada para você aprender fazendo jogos em Java, alguns são de roots, né? Fazer do início, do zero. Você tem que aprender esse tipo disso. Legal. O que eu posso dizer é que toda a experiência de desenvolvimento é um aprendizado. Tá? Eu acho que os meus melhores desenvolvedores hoje, as pessoas que são os melhores programadores dentro da empresa, já tentaram em algum momento da vida fazer suas próprias game engines, inclusive. Então, talvez não seja o caminho natural, o caminho mais óbvio, mas é um caminho interessante. Eu já tentei fazer uma game engine, eu sei de pessoas dentro da... Enfim, como eu disse, os melhores profissionais que eu tenho dentro da empresa já tentaram fazer isso, e a gente aprendeu muito por conta e muito partindo do baixo nível. Eu só comecei a trabalhar com Unity em 2007, eu já programava, como eu falei antes, fazia 8 anos. Unreal, eu estou trabalhando faz 2 anos agora com Unreal. Mas eu sinto que... Eu me sinto confortável para desenvolver esses sistemas do zero, se eu precisar. Especificamente sobre Java, tem muita gente que ainda tem preconceito com a linguagem. É uma linguagem que é muito... Me faltou a palavra agora, mas ela é muito verborrágica, né? Tu escreve demais para fazer de menos. Ainda assim, é uma das linguagens que é mais utilizada em ambiente, especificamente de cloud. Se tu te inteirar da plataforma da Amazon, da AWS, por exemplo, hoje o maior número de updates vem primeiro com suporte a Java, depois com suporte a Python, e isso diz muito sobre o tipo de escolha que os engenheiros da AWS fazem. Os engenheiros da AWS tradicionalmente trabalham com Java e Python, e por isso são as plataformas mais atualizadas. Mas eu acho que todo conhecimento é válido e bem-vindo, e toda forma de aprendizado é válida. No momento que tu vai para uma game engine, é muito paralelo com aprender orientação a objetos primeiro ou aprender a programar primeiro. Eu estou aprendendo a desenvolver ou estou aprendendo a usar uma ferramenta? As ferramentas vão passar. O conhecimento a respeito delas, não. O conhecimento inerente a desenvolver jogos, não. O conhecimento que tu tem fazendo coisas mais baixo nível é aplicável em qualquer engine. Então, eu não preciso entender os pormenores da Unreal para entender que existe um loop básico de jogo, existe um loop básico de captura de input, existe controle de thread, existe controle de alocação de memória. Como isso é feito? Bom, isso é específico da ferramenta, eu vou entender como depois. Mas esse conhecimento fundamental, eu não tive ele vendo como a Unity funciona ou trabalhando na Unity. Trabalhando na Unity, eu aprendi a trabalhar na Unity. Eu aprendi sobre game engines, lendo sobre funcionamento de game engines, lendo sobre funcionamento de hardware e muito mais tentando fazer eu mesmo as soluções do que usando uma solução pronta. Eu acho que dá para fazer um paralelo, inclusive, com arte. Ninguém aprende a desenhar no Photoshop. O Photoshop é uma ferramenta. A pessoa aprende a desenhar no papel. E a capacidade dela desenhar no Photoshop é só uma tradução daquilo pro virtual. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Só complementar para o Ralph, eu não tenho, obviamente, a mesma experiência em jogos que o Rafael, mas só para dar a minha experiência, quando era mais guri, tentei fazer um jogo em Assembly. Não terminei, não preciso dizer, né? Não terminei. Mas foi um prazer, porque pelo menos eu aprendi alguma coisa, eu li o mapa direto do disco, em alta velocidade, foi um negócio fantástico, eu aprendi horrores com aquilo lá, né?
E na época era a única opção que eu tinha, porque era um Apple II, eu sou antigo, tá? E aí um Apple II, para fazer alguma coisa decente, tem que ser assembly, não tem outro jeito, né? E isso ficou legal, ficou legal. Não foi um jogo, mas ficou legal. Depois a gente foi para evoluiu, né? A gente começou a fazer coisas em C com OpenGL, e daí Sim, já fica bem mais interessante, né? Bem mais alto nível, ainda não sendo uma engine. Então sim, são coisas que sempre ajudam, né? Eu concordo com o Rafael. Eu acho que estudar essas coisas mais de baixo nível vai ajudar muito a entender como que as engines de verdade funcionam, né? Então eu tenho muito mais segurança para usar uma Unity ou qualquer outra engine que eu não conheça, porque os conceitos estão lá, né? E isso faz uma diferença bem grande também. Por isso que eu acho que tem tudo a ver, né? Também olhar para esse lado. Nem exato, sempre a gente tem tempo, né, para isso, mas exato, tem exato. duas perguntas ali, Rafael. Uma do Vamos ver. Elias. Godot comparado a Unity, cara, são duas ferramentas muito boas, tá? Eu já usei ambas. Unity eu uso comercialmente e há bem mais tempo, né? Godot eu fiz alguns exemplos, algumas brincadeiras só. É bem poderosa, eu sinto falta de um ambiente mais amigável para trabalhar com um time multidisciplinar. Então, trabalhar com um time de GD e arte é um pouco mais complexo do que com o Unity. Então, se a escolha fosse comercialmente, tu vai desenvolver um projeto, escolhe entre Godot e Unity, eu escolheria Unity, com certeza. Se é um projeto pessoal e eu estou aprendendo, eu quero entender um pouco de como que outros desenvolvedores resolveram os mesmos problemas que a Unity resolve, eu usaria Godot sem problemas. Acho que as duas são extremamente poderosas. A vantagem da Unity é tempo de mercado, né? Eles são no mercado desde 2006, então eles têm bastante carga em cima daquele código. E a segunda pergunta, crunch na indústria, eu nunca nem ouvi falar. Existe, tá? Eu não vou negar, seria hipocrisia da minha parte falar que não. As empresas hoje estão muito mais conscientes do impacto que isso tem para as pessoas, na vida das pessoas, né? O meu caso, por exemplo, ele veio um pouco de crunch. Não crunch obrigatório, mas porque eu queria trabalhar cada vez mais e resolver cada vez mais problemas e eventualmente eu estava trabalhando 15 horas por dia e isso só não é saudável e sustentável. E eu acho que esse é o principal problema do crunch na indústria de desenvolvimento de jogos. A gente se vicia no trabalho, a gente se vicia naquela adrenalina, a gente se vicia em estar trabalhando com produtos fantásticos de entretenimento, a gente se vicia no feedback e a gente acaba trabalhando demais. E aí, do outro lado, existe a pressão comercial também, né? Que é um mercado muito competitivo, é um mercado que exige muita dinamicidade, exige muita adaptabilidade, flexibilidade, a gente acaba trabalhando demais, mas hoje eu sinto que existe um esforço ativo da indústria, das empresas, para que aconteça o mínimo possível de crunch. Na Aquiles a gente busca, por exemplo, não ultrapassar as 10 horas de trabalho diárias que são previstas em lei, caso vocês conheçam a CLT, e procura mais do que trabalhar demais ao longo do dia. Cara, eu preciso realmente trabalhar um pouco mais. De repente é melhor trabalhar 6 horas num sábado do que virar uma noite durante a semana. A gente evita ao máximo o trabalho no final de semana. A gente busca reduzir escopo ao invés de colocar horas a mais de trabalho. Então, existe e vem diminuindo a prática ao longo dos anos. E espero que um dia a gente tenha só o crunch que eu considero saudável, o crunch de, cara, 3 dias, 4 dias, uma semana, só porque aquele polimento vai ficar legal e tá todo mundo envolvido e vamos, de fato, tentar chegar em um produto melhor e mais bem acabado, não porque é uma necessidade de mercado ou uma necessidade de produto. Para um aluno que está em começo de curso com experiências profissionais, estágio, emprego CLT em geral, são as que mais se aproximam e são mais proveitosas para ele em relação ao desenvolvimento de jogos. Cara, no começo de curso, se tu puder, fica no curso. Né? Eu acho que dividir com o trabalho é complicado. É sempre complicado competir faculdade
e trabalho. Se tu quer ter uma experiência profissional, o estágio é a melhor forma de ter um contato com o mundo profissional. Ainda assim, na Aquiles, por exemplo, a gente não contrata ninguém em período de estágio no início do curso. A gente não vai falar com ninguém para estágio, a menos que o cara esteja no 5º, 6º semestre, porque a gente sabe que é prejudicial esse período de trabalhar ao mesmo tempo que eu estudo. Óbvio que tem pessoas que, e eu de novo vou trazer meu caso, não tem muita opção, né? A gente tem que ajudar com grana em casa, tem que pagar o próprio curso. Nesse caso, a sugestão é busca um estágio, se ele for suficiente para cumprir com as suas obrigações financeiras. Busca um emprego CLT, se não. Mas, se possível, tenta manter o foco no curso, tenta manter o foco na tua faculdade, tenta usar esse período para aprender, para se desenvolver, mais do que buscar um estágio, mais do que buscar um emprego CLT. Porque vai ser muito mais proveitoso para te chegar no mercado de trabalho, até para um estágio, com um portfólio legal. Ah, olha só, eu desenvolvi esses projetos durante a faculdade, mas tu olha para aqueles projetos, eles foram projetos desenvolvidos com cuidado, com carinho, com atenção e realmente te ensinaram alguma coisa. Vai ser muito mais impactante para a pessoa te contratando do que tu chegar cru no 2º semestre. Então, minha sugestão é, se possível, te foca no curso. Se não, procura um estágio, só procura um emprego e se, cara, não estou conseguindo pagar meu curso, não estou conseguindo pagar a PUC, preciso de um trabalho. E ainda assim tenta negociar com quem quer que esteja te empregando para que tu tenha tempo para estudar, para que tu tenha tempo para ir para as disciplinas, tenha tempo de intervalos de aprendizado. Né? E acima disso, empresas parecidas com jogos, cara, desenvolver jogos é desenvolver software. Então, qualquer empresa que tu desenvolva software, tu vai estar desenvolvendo sistemas parecidos com os sistemas que a gente desenvolve hoje. Eu tenho profissionais de absolutamente todas as áreas trabalhando dentro da empresa. Então, não tem uma área específica de tecnologia que seja melhor ou pior para o desenvolvimento de jogos. Tem áreas que vão te trazer conhecimentos diferentes e todos eles são aproveitáveis para o desenvolvimento de jogos. Quais seriam os primeiros passos para se aprender programação de jogos? Aprender sobre o fundamento, que é o que eu comentei antes. Aprender sobre os aspectos fundamentais de computação, acho que é mais importante do que aprender sobre funcionamento de game engine, sobre trabalhar na Unity, sobre como funciona o OpenGL. Cara, te concentra no fundamental que o curso está te trazendo. Então, te concentra em estrutura de dados, algoritmos, te concentra em arquitetura de computadores, te concentra em arquitetura e engenharia de software, te concentra em montar tua base de conhecimento muito sólida, te concentra em matemática, que são os pontos que lá na frente vão pagar os maiores dividendos. Quando tu é comparado com outro profissional, a comparação vai vir de, cara, esse cara sabe matemática, ele consegue entrar numa reunião e discutir cálculo vetorial, ele consegue discutir geometria analítica, ele sabe mínimo de cálculo, e às vezes a gente acha que isso não é útil, mas é muito útil. De novo, exemplo, Horizon Chase. Cara, aquilo é uma grande mentira. Eu posso fazer uma outra apresentação para vocês em algum momento, mas é uma grande mentira baseada em cálculo vetorial. É só cálculo vetorial aquele jogo. E curvas, a gente usa muito cálculo numérico naquele jogo também. Então, conhecimento de cálculo 2 foi fundamental para fazer aquele jogo. Então, primeiros passos para aprender programação de jogos, aprender sobre fundamentos de computação. Ter uma base sólida de computação. Depois você vai aprender sobre linguagem de programação, sobre como funciona rendering, sobre como as ferramentas funcionam, loops, atualização de input, isso tudo depois. Isso são ferramentas. Te concentra na base que é isso que vai te acompanhar para a vida toda. Depois vem uma pergunta gigante, deixa eu ver se eu consigo resumir ela. Arthur tem uma pergunta parecida com
com a do Ralph antes, eu vou dizer a mesma coisa. Cara, usa aquilo que te trouxer o maior aprendizado. Se tu sente que tu está aprendendo sobre o fundamento de computação usando Unreal, segue com Unreal. Se tu está aprendendo com Java, segue com Java. Mas usa isso da forma que te trouxer o maior benefício. E a única pessoa que consegue avaliar esse benefício é tu. Eu não consigo te dizer qual que vai te trazer especificamente o maior benefício. Ambas as situações são válidas, ambas as situações vão te trazer conhecimentos válidos, mas é importante que tu avalie criticamente se tu está realmente aprendendo com isso e, de novo, aprendendo o fundamento, ou se tu está aprendendo, eu estou aprendendo Unreal. Cara, Unreal vai acabar. Um dia vai acabar. Talvez não seja ano que vem, talvez não seja em 2 anos, mas as ferramentas passam, tá? Elas são passageiras. O conhecimento que tu adquiriu é o que fica, e esse conhecimento tem que transpassar a ferramenta. Tu não pode chegar numa entrevista de emprego e dizer, cara, eu sei resolver problemas de, sei lá, sorting de dados na Unreal. Não, eu sei resolver problemas de ordenação de dados. Ponto. Em qualquer sistema, qualquer ferramenta, qualquer linguagem de programação. E tu só vai ter confiança para falar isso se tu souber o fundamento disso. Hoje, se tu me chamar para uma entrevista e me perguntar, cara, tu sabe linguagem aleatória que surgiu ontem? Eu vou dizer sim, eu sei, porque eu sei o fundamento de construção de linguagem de programação. Isso é, pessoalmente, um dos meus maiores orgulhos, ter me investido em entender o que leva à construção de uma linguagem de programação, que leva à construção de uma gramática de uma linguagem de programação. E isso me permite dizer, cara, sim, eu sei. Mas a linguagem nem foi lançada ainda. Tá, eu vou saber. A hora que ela for lançada, tu me dá um manual da linguagem e eu aprendo ela em 2 dias. Então, te concentra no fundamento. Outra pergunta, eu tenho muito interesse na parte gráfica de design de personagens, modelagem por meio do Blender. Tu acha que a área de graphic developer atua tanto no design quanto código é bem procurada ou faz sentido de alguma forma? Resumo, todas as áreas que estão no meio do caminho entre arte e tecnologia são muito procuradas. São as moscas brancas hoje no desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de sistemas para o mercado de entretenimento. Então, o cara que consegue transitar muito bem entre as duas, ele é muito procurado. Quer seja um artista técnico, quer seja um desenvolvedor gráfico, quer seja um artista que sabe programar muito bem. Ou um programador que sabe muito de arte. São as moscas brancas do mercado e elas são muito valorizadas no mercado. É bastante complexo, mas existem, são poucos, mas é bem valorizado, bem procurado. Engine, para quem quer começar a desenvolver o jogo, aqui tu te sentir mais confortável. Se tu quer desenvolver um jogo, dá uma avaliada nas disponíveis no mercado. Obviamente, vou recomendar a Unity e Unreal como as principais. Mas olha para as engines, faz um teste mínimo em cada uma delas e avalia qual que te deixa mais confortável, qual que vai ser uma ferramenta para potencializar o teu aprendizado mais do que uma ferramenta para te impedir de avançar. Não vai para a engine que tu tiver dificuldade em usar a engine, né? Então, tenta escolher um martelo para pregar pregos e não um serrote. Mas, de novo, quem vai avaliar isso é tu. Tenta faz um mínimo possível de teste para avaliar qual que se encaixa melhor com aquelas necessidades que tu tem. Para alguém que gostaria de começar a trabalhar com jogos, melhor dimensão, também aqui te deixar mais confortável, tu tem desafios equivalentes, trabalhando em 2D ou 3D. Tu talvez tenha um pouco mais de simplicidade se tu estiver trabalhando com física 2D do que física 3D, mas ainda assim tu vai ter os mesmos desafios. Tu vai ter que trabalhar com pipeline de asset, tu vai ter que trabalhar com formas de disponibilizar configuração do jogo para game designer, tu vai ter que trabalhar o fluxo geral da aplicação. Então, a dimensão também não interfere tanto assim. Obviamente, 3D tem um eixo a mais de liberdade, que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo do quanto tu conhece de matemática vetorial.
mas não acho que tem uma que seja melhor ou pior para isso. Dica para quem está trabalhando num projeto sozinho, vai participar da comunidade, vai para os fóruns de qualquer que seja a ferramenta que tu esteja usando, porque tem outras pessoas fazendo as outras áreas sozinhas também. Então, se tu está programando o projeto sozinho, eu aposto contigo que tem um cara no fórum da ferramenta que tu está usando que está fazendo game design sozinho. Tem um cara fazendo arte sozinho. E aí tu vai trabalhar numa equipe e tentar focar os teus conhecimentos em uma área. Ter conhecimento multidisciplinar é importante, como eu falei antes, mas ele pode ser um gargalo para esse início de carreira. Então, tentar ter conhecimento mais profundo sobre uma área é melhor do que ter conhecimento abrangente sobre todas e não conseguir atuar como eu sou desenvolvedor, sou programador, ou sou projetista, ou sou designer, ou sou artista. Então, é mais importante tu te concentrar numa área e achar pessoas para fazerem as áreas que tu tem menos afinidade. No processo, tu ainda vai aprender sobre elas com pessoas que já sabem um pouco mais que tu sobre cada uma delas. Em meio a tantas áreas de aprendizado estagiário, beliscar cada uma delas vai me ajudar a funilar essa escolha? Eu acredito que sim. Estágio é uma forma de tu ter um contato com as diversas áreas de aprendizado, mas eu também acredito que ouvir pessoas falando sobre cada uma dessas áreas, ler sobre as áreas que mais te interessam, também pode fazer isso sem a perda de foco que um estágio pode te trazer. Eu tive experiências boas e ruins com estágio. Posso dizer que é 50-50 entre experiências boas e ruins. As ruins, o problema é que tu não aprende nada e tu só é força de trabalho. E hoje, estando à frente da estruturação de estágios na empresa, posso dizer que é bastante complexo o processo de criar um ambiente de aprendizado dentro da empresa. E, para mim, hoje o fundamental é ter um ambiente de aprendizado. O estagiário, ele entra lá para aprender, não para ser força de trabalho barata, que é o que normalmente as empresas fazem, né? Então, eu iria mais por buscar palestras, buscar livros, buscar postagens na internet de pessoas que trabalham nas áreas que te interessam e tentar montar o que é o dia a dia nessa área e ver se segue te interessando ou não. A área de matemática mais relevante tratando de anti-cheat. Boa pergunta. A área mais relevante para mim, e aí puxando para a computação e puxando para a arquitetura, é como que tu garante que as estruturas que tu utiliza no teu projeto, no teu sistema, são determinísticas. E aí quem já teve conhecimento de matemática, já ouviu falar de matemática de ponto fixo ou ponto flutuante, então de que forma que eu consigo ter estruturas mais orientadas a ponto fixo para que eu consiga manter a simulação das minhas aplicações tanto no cliente quanto nos servidores rodando da mesma forma, e de que forma que eu consigo proteger esses dados quando eles estão trafegando em rede. Então, criptografia, quais são os ataques mais comuns que acontecem em uma rede de computadores, quais são ferramentas de spoofing que existem para dados de usuário. Esses dias uma pessoa que trabalha comigo ficou impressionada que seja possível abrir toda a informação dentro de uma requisição HTTPS. E a pessoa ficou dizendo, cara, mas não é HTTPS? Como é que tu fez? Bom, cara, isso chama Man in the Middle, eu tenho um proxy transparente, eu te respondi com um certificado que não era válido, mas o teu computador não está preparado para dizer que esse certificado é inválido. Então, criptografia é uma, mas entender onde que a simulação flutua é a outra muito importante. Depois tem uma no privado, algum livro que tu recomenda, não precisa ser sobre jogos, mas algum que tu acha interessante. Cara, eu tenho uma porção deles. E, no geral, sobre computação, eu vou trazer alguns aqui. Esse aqui é um dos que eu acho mais importantes para computação. Algoritmos, do Cormin. Os professores de vocês já indicaram eles. Tenham ele no instante de vocês, vale muito a pena. Alguns têm aula depois, inclusive, sobre isso.
Olha aí, que interessante. Depois eu tenho, cara, vários outros sobre desenvolvimento. Ainda sobre desenvolvimento, esse aqui é muito bom, Clean Code. É fantástico, do Robert Martin. Padrão de projeto é interessante. Tem um que eu gosto muito, mas aí eu vou puxar um pouquinho de novo para o meu lado, que foi o que eu comentei antes sobre linguagem de programação. Ser besta. Isso foi o fundamental para eu entender como que linguagem de programação funcionam. Arquitetura de computadores, eu gosto muito do livro do Stallings, que vocês devem ter visto na cadeira de vocês, Arquitetura e Organização de Computadores. Tem fundamentos bem interessantes ali. Outro de organização de computadores que eu gosto bastante é do Patterson, que também vocês vão ver nas cadeiras ao longo do curso. Então, vários livros técnicos. Livro não técnico que eu recomendo, deixa eu ver se ele está por aqui. Não está à mão aqui. Mas eu recomendo muito o livro da Pixar, que é o do Catmull, sobre a história da Pixar. São livros que eu recomendo. Eu gosto muito de livros técnicos, mas o do Catmull vai falar com você sobre quais são os processos que levam uma empresa e principalmente uma equipe a fazer projetos no nível Pixar. E ele fala muito sobre relacionamentos, sobre ambiente de trabalho, muito mais do que com como que a Pixar virou a Pixar, mais sobre como as pessoas que fazem a Pixar se tornaram as pessoas que fazem a Pixar. Eu concordo que para o mercado, um funcionário que tem experiência com programação entende bastante arte, de hardware pode ser um canivete suíço, sim. Quais são as outras áreas de aprendizado que podem ter valor também para o desenvolvimento de jogos? Cara, a gente tem um déficit muito grande, principalmente com pessoas que vêm de tecnologia, que é gestão, organização, autogestão, gerenciamento de projetos, pessoas que são muito boas em iniciativa, muito ruins em acabativa. Então, entender como organizar um projeto é uma área de conhecimento que vale muito a pena investir. E não só para desenvolvimento de jogos, não só para desenvolvimento de sistemas e projeto de software e hardware, mas para projetos na vida de vocês. O que vocês vão fazer ao longo da carreira de vocês são projetos. A vida inteira. Sem exceção. A vida de vocês vai ser um projeto. O projeto que vocês estão desenvolvendo de jogo na faculdade é um projeto. A cadeira que vocês estão cursando é um projeto. E aprender sobre como gerir esses projetos pode ser bem interessante. Eu posso dizer que quando eu aprendi mais sobre ferramentas para gestão de projeto e os fundamentos de gestão de projetos, a minha vida melhorou bastante. Hoje eu consigo ter mais organização no meu dia a dia, sabendo as ferramentas que eu sei sobre gestão de projetos. Então essa é a outra área que vale a pena investir. Eu tenho uma pergunta. Olha aí. Acho que para a gente encerrar, né, Agostinho? Já está no horário. Então vou fazer a pergunta final. Se alguém quiser fazer mais alguma, tem um espacinho ali, tá? Mas enquanto isso eu vou falando. Não, é bem rápida a minha. Obviamente tu viste, né, Rafael, a apresentação da NVIDIA, do lançamento da série nova, né, da RTX 3K. E aí eu fiquei pensando, e aí eu queria te perguntar, tu como um cara da indústria, como é que vocês enxergam essa evolução? Como é que vocês acompanham essa evolução? Porque, por exemplo, o Ray Tracing é um negócio que a gente fazia antes na mão, né? A gente ficava 20 minutos esperando aparecer uma bola colorida. E agora as placas fazem esses absurdos em tempo real. E aí tu tinhas falado sobre desenvolver para várias plataformas é um desafio, e agora tu tem uma arquitetura que é capaz de fazer isso, né? E muito mais. Exato. Um negócio revolucionário. E aí, como é que fica? Então, para a gente, eu acho que o que mais vem dessa evolução é ainda como acomodar produtos que atendam as expectativas dos clientes nas diversas plataformas, né? O cara que vai jogar o
o nosso jogo, por exemplo, que a gente vai lançar agora com a Apple, ele vai ver esse jogo primeiro na Apple Arcade, né? Uhum. Em um ano a gente pretende lançar ele no PlayStation 5. E o cara que vai ver ele no PlayStation 5, ele vai se perguntar por que eu tenho que comprar isso no Apple Arcade se no PlayStation 5 ele é muito mais bonito. Se tem Ray Tracing, se tem um absurdo de funcionalidade. Eu acho que a nossa evolução tem sido na direção de, cara, vamos suportar o máximo de funcionalidade em cada uma das plataformas, porque elas atendem o público. Então, na Apple, talvez eu não atenda o cara que quer ver um jogo extremamente bonito, mas eu vou atender um cara que quer portabilidade, eu vou atender um cara que quer ter um jogo no bolso dele, um jogo de altíssima qualidade no bolso dele. Como desenvolver isso? Equipes cada vez maiores, e isso tem sido a nossa dor de crescimento. Bom, tu conhece a minha história, isso eu não comentei antes, mas eu terminei um MBA em gestão, porque como programador eu vi que eu não conseguia, eu não tinha as ferramentas para gerir equipes, eu não tinha as ferramentas para fazer um time de desenvolvimento de software sair de 12 caras muito bons para agora eu tenho 40 pessoas que, como é que eu faço todas elas crescerem, estarem desafiadas e estarem sendo acompanhadas? Então, vem com equipes cada vez maiores e vem com equipes cada vez mais especializadas. Então, estou começando um outro projeto agora. Pela primeira vez eu tenho vagas específicas. Eu estou procurando um programador de networking. Eu estou procurando um programador que saiba desenvolver rede, porque eu estou com um sistema tão complexo. Eu tenho que ter multiplayer. Projeto novo também, ainda não começamos ele. Anunciaremos em breve. Mas, pela primeira vez eu tenho o desafio de, cara, eu tenho um jogo que eu quero lançar no dia 1 em todas as plataformas e eu quero crossplay. Acabou. Eu tenho que suportar a rede multiplayer no PlayStation 4, falando com o PlayStation 5, com o Xbox e com um cara que está jogando num telefone. Pela primeira vez eu preciso de um cara extremamente especializado em desenvolvimento de aplicações em rede. Eu não preciso nem que esse cara saiba de desenvolvimento de jogos. Cara, eu preciso que tenha experiência em um ambiente multidispositivos e com protocolos mil de comunicação. Então, está nos levando para uma área de mais especialização, o desafio de ter equipes cada vez maiores, ter cada vez mais gestão, projetos cada vez mais longos. Então, esse projeto novo que a gente está começando agora, a gente está começando com um pensamento em 2 anos de desenvolvimento, talvez 3. Então, eu estou começando a entender o que leva empresas a passarem 3, 4 anos desenvolvendo jogos. Porque a demanda é essa, né? A demanda de ter multiplataforma e ter suporte a funcionalidades específicas e todas de preferência de cada plataforma é um desafio bem interessante que só resolve com tempo e gente, né? Tem mais Então uma tá. série de perguntas ali, eu posso respondê-las por e-mail, né? Eu Se acho o que sim. professor me der ali Eu não vi, acesso. eu não tô vendo se foram direto para ti. Sim, tem algumas direto para mim aqui, eu vou só salvar elas. Tá. E eu vou deixar só meus contatos, tinha que ter deixado antes. Quem quiser pode me mandar pergunta direto no Instagram, no Skype. Instagram eu não uso muito, né? Então não esperem respostas rápidas. Podem me mandar direto no WhatsApp, não me importo. Podem me mandar por e-mail, direto para o e-mail da Aquiles. E dentro da minha possibilidade eu vou responder a todos. E no LinkedIn, vocês podem me procurar também. Eu faço parte do grupo de mentoria que o LinkedIn tem. Então, eu faço mentoria de carreira através do LinkedIn também. Então, fiquem à vontade. Então tá, Rafael. Vamos agradecer para o Rafael. A gente está com o tempo estourado, né? Várias pessoas têm aula, inclusive eu. Então, palmas virtuais para o Rafael. Agradecer muito, né? Como sempre, foi uma excelente palestra. Acho que atendeu plenamente o objetivo do que a gente estava se propondo aqui. E sempre falta tempo, né? Não teve uma única vez que deu tempo certinho, né? No período de aula. Então é normal, tá?
Isso quer dizer que foi bem proveitoso e o pessoal realmente tem várias dúvidas, vários questionamentos. A gente pode ir ajudando agora e respondendo. Tá? Então, só o pessoal que não viu ali, a gente vai disponibilizar no YouTube, né, o vídeo. Vamos colocar o link no Moodle dos cursos ou no Moodle da Politécnica. Vamos ver qual é a melhor estratégia e, enfim, é isso. Legal. Muito obrigado, professores, pela oportunidade. Obrigado, Rafael. Excelente. Nos vemos na próxima. Nos vemos na próxima. Até mais, pessoal. Não, gente.